Meu pai, que era um ser místico, como eu falei, de fé, ele teve... Um dia, ele já, cerca de uns 8 ou 10 anos antes de ele morrer, a minha mãe ou alguém da minha casa me falou, ligou de Manaus para mim no Rio, e disse: o teu pai teve uma experiência aqui com Deus na floresta, que ele não consegue dizer o que foi. Ele só chora, chora e chora. Quando você vier aqui, talvez ele consiga para você. Vocês são tão íntimos, talvez ele consiga te contar. Aí, alguns meses depois, talvez 3 meses depois, eu cheguei lá. A gente foi para a floresta, onde ele tinha também uma casinha lá no meio do mato. Você ouviu as guaribas, os macacos e tudo, até esturro de onça. E a gente lá no meio do mato, eu falei: pai, por que você não tenta me contar? Ele começou a chorar, derramar lágrimas. Falou: filho, não dá para eu te contar. Aí no segundo dia eu falei: pai, será que você não consegue hoje tentar me contar? Aí ele de novo, já estava assim há 3 meses. Não é que lhe faltasse intimidade com a minha mãe, nem com as minhas irmãs. Ele tinha uma determinada amizade diferente, de certa forma, comigo, por causa das identificações naturais que surgiram entre nós. E espirituais também. E aí, no terceiro dia, eu outra vez: pai, você não quer tentar? Ele falou: daqui a pouco, deixa eu ver mais tarde. Aí ele passou o dia lá tentando e se preparar para me contar. Quando chegou a hora, tinha lá uma fogueira acesa no meio do mato, e aquela luz de fogueira bonita. E eu falei: e aí, paizinho, você consegue me dizer? Aí ele falou: meu filho, sabe o apóstolo Paulo? Aquela experiência que ele narra em 2 Coríntios, no capítulo 12. Aí eu falei que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele falou: é. Eu falei: o que tem? Ele disse: aconteceu comigo, sozinho aqui. Eu pedi para ninguém ficar aqui, eu fiquei só. E aí eu estava cheio de alegria espiritual, com meu coração me regozijando na minha vocação eterna para ser herdeiro da natureza divina, cheio de alegria, quando de repente eu fui. Aí eu falei: e aí? Aí ele falou: e aí que o nosso irmão Paulo estava errado. Aí eu falei: como assim, pai? Estava errado como? Ele falou a expressão que ele usou. Eu falei: o que você está se referindo a quê? Ele disse que foi e viu e ouviu palavras e viu coisas inefáveis. E ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito aos homens referir. Eu falei: qual foi o engano? Aí ele disse: é que ele disse que não é lícito. É lícito, filho. É só irreferível. Não tem referência, não tem codificação, não tem decodificação, não tem linguagem que possa servir para eu tentar te dizer aquilo no que eu fui introduzido. O que eu ouvi e o que eu vi estão para além das decodificações linguísticas e para além das descrições de qualquer que seja o fenômeno que a minha mente possa compreender, para igualar, para parabolizar, para metaforizar. Qualquer coisa que eu faça é como jogar lama no brilho eterno. É como apequenar absolutamente de modo medíocre e ridículo aquilo que está para além de toda descrição. Então, eu só posso chorar. E pedir para você que olhe para mim e saiba que eu estou sentindo uma coceirinha aqui nas costas. Eu como, pai? Eu acho que tem uma asinha crescendo aqui. Eu tô para voar. Vai chegar um dia que eu vou, meu filho. E eu vou entrar nessa coisa maravilhosa que tudo quanto eu pude conceber antes era besteira, opaca.
sem sentido, perto daquilo que eu vi, para além de toda compreensão e descrição. E aí Paulo tinha razão quando ele disse que o que olhos nunca viram, o que ouvidos nunca ouviram e o que nunca subiu ao coração de homem nenhum é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu sei que você é dele. Eu só quero que você viva com essa alegria que já me possui hoje, de saber que nós somos herdeiros do absolutamente indizível, do inefável absoluto, do que está para além de toda descrição e de toda compreensão. E aquilo encheu a minha vida. Eu fiquei com ele 2 meses na época dele morrer, e o cara morreu 13 vezes e voltou 13 vezes. E eu não estou falando de nenhum número cabalístico, foi só o que aconteceu de ser. Teve um dia que ele morreu 3 vezes e ficou morto meia hora uma das vezes. Tipo infarto, é isso? Não, de morrer, de perder totalmente qualquer que fosse os médicos já tinham ido embora, acabou. Mas já tinham... Foi no hospital isso? No hospital. Ele já tinha levado todas as injeções de adrenalina desse mundo. E nada, não tinha mais nenhum sinal vital de nenhuma natureza. E dessa vez que ele ficou meia hora nesse dia, totalmente morto, foi um enfermeiro chamado Wilton. Eu tinha ido em casa tomar um banho, pegar alguma coisa, que eu fiquei direto com ele lá. E eles ligaram, volta, eu voltei no meio do caminho. Quando eu cheguei lá, o Wilton disse... Isso aqui é um Highlander. Esse cara não é desse mundo, não. Não é possível. Já tinha acontecido outras vezes, coisas inacreditáveis. Aí eu baixei assim a cabeça perto dele e ele falou: meu filho, eu morri, saí do corpo aqui nesse hospital e eu vi coisas lindas, lindas. Pessoas partindo com uma glória, que é como aquilo que eu te disse, para além das descrições. E eu vi alguns que parecia que tinham vivido contra toda a vida, contra toda a luz, contra tudo, que estavam num pânico horroroso. Parecia que ao invés de luz, a projeção deles era uma sombra horrível. E eu andando por todos os lados, sabendo que eu já tinha deixado o meu corpo. E aí esse rapaz me massageou, e eu, quando vi, voltei, abri o olho. E eu só quero te pedir agora uma coisa. Toda vez que eu fui, nessas vezes todas que eu fui, você me chamou, e eu te ouvi e eu voltei. Eu já tinha deixado o meu corpo e você me chamou. Pai, sou eu, seu filho, Caio Fábio, vem, pai. E eu voltei por uma razão que eu não sei nem te explicar. A nossa ligação é tão grande que eu voltava. Eu quero só te pedir uma coisa, da próxima vez não me chama mais. Deixa eu ir. Não me chama. Aí chegou o dia em que ele partiu, e era um dia em que ele tinha tido aquela melhora da morte, e a gente tinha até preparado uma UTI móvel para ele voltar para casa, quando o médico me ligou e disse: olha, infelizmente o que aconteceu é que eu já dei não sei quantas injeções de adrenalina direto no coração dele, e ele não volta. E o batimento cardíaco dele está ali em 17, 18. Eu creio que ele está esperando você, sua mãe, chegarem aqui. Aí eu corri para lá. Aí quando eu entrei, eu olhei para ele e falei: paizinho, não vou te chamar. Hoje é o dia. Hoje é o dia 14 de setembro de 2007. É o dia que você está deixando esse planeta, essa dimensão, e está entrando nessa morada eterna que está para além de toda descrição. Eu quero te dizer que foi um privilégio ser teu filho. Foi um privilégio beber de ti, ser parte de ti, aprender de ti e carregar essa glória dentro de mim que você passou para mim.
Muito obrigado por esse tesouro que você plantou em mim e em toda a minha casa, em toda a nossa família, em tantas milhares de pessoas. Chegou o dia de você ir, papai. E que dia mais lindo, mais maravilhoso. E eu não vou te chamar. Vai, paizinho. Mas enquanto eu falava com ele, aquele coração que já tinha levado não sei quantas injeções de adrenalina, foi para 98 de batimento. Tá. E os médicos todos em volta na UTI dizendo: que é isso, cara? O sujeito não chamou, mas falou com ele e o coração dele saiu de 17 para 98. Ele está respondendo, falando com o filho nos batimentos cardíacos. Aí eu me afastei um pouco, o coração foi baixando, aí minha mãe entrou. Quando a minha mãe entrou, dizendo: meu velhinho, meu amor, amor da minha vida, hoje você está indo, meu amor, daqui a pouco eu estou lá também. E aí foi falando de amor, da gratidão dela, de ter sido mulher dele, de ter gerado os filhos que eles geraram juntos. E aí o coração dele tá. Outra vez para 98, 100. E aconteceu 17 vezes. Cada nova pessoa, as minhas irmãs, quando uma delas entrou e começou a falar com ele de novo, e a outra irmã de novo, e os meus sobrinhos que estavam lá, e cada um, até que chegou o último netinho dele, que foi achado na universidade, foi chamado, e chegou lá e falou: vozinho, obrigado, porque eu não tive pai. Mas você foi o pai mais fenomenal que eu podia ter tido. Obrigado, porque eu estou aqui com vontade de viver por sua causa. E obrigado. E eu, de novo, o coração dele lá para cima, e começou a cair. Não tinha mais ninguém da família, deixei todo mundo lá fora. Falei: vamos ficar daqui, assistindo o silêncio dessa vida. Aqui. Aí veio aquela flatline, e aí... Aí as pessoas lá dentro disseram: ele não está mais aqui. Eu falei: não, ele já foi. Ele já foi, que coisa mais linda. Uhum. E quando nós o sepultamos, cerca de 15 dias depois, a minha mulher veio de Brasília e foi a Manaus visitar a tumba dele. E eu fui com a minha mãe, com as minhas irmãs e com a minha mulher até o cemitério, em volta da tumba dele. Cara, eu sou um homem místico, mas eu não sou misticista. A minha compreensão fenomenológica, científica, psicológica e do que você quiser é ampla o suficiente para eu não cair em misticismos banais. Uhum. Eu tenho uma dimensão mística acentuada em mim. Todos nós fomos chegando perto da tumba. E eu só vi a minha mãe dizer assim: o que é isso? E a minha mulher dizendo: meu Deus, era aquele recendir de um perfume, meu amigo, que 4 metros, 5 metros antes da gente se aproximar da tumba já estava exalando aquela coisa linda, maravilhosa. Então o que eu estou dizendo aqui é que a morte é uma impressão do espaço-tempo. Mas é só isso. Eu não sou imortal. Eu me tornei eterno em Cristo. Imortal é um Drácula, é um vampiro que não quer experimentar a morte. A oferta de Jesus não é imortalidade, é vida eterna. E vida eterna não é imortalidade, é a qualidade da vida do amor de Deus em expansão indizível habitando você. Isso é vida eterna. E ser tomado por isso é que é a coisa mais gloriosa que alguém pode conhecer na face relativa dessa terra. E é a minha alegria, não é daquilo que eu me alimento, mas eu só cheguei até aquele dia porque eu já vinha alimentado por isso desde antes que eu soubesse que eu já estava sendo gestado nessa graça. Até todas as maluquices que eu fiz na vida faziam parte do adubo e da fertilização daquilo que no decorrer desses quase 70 anos me trouxe com compreensão espiritual crescente até o dia de hoje.
E foi um privilégio para mim estar aqui com vocês, de todo o coração. Se quiserem me convidar uma outra vez, eu volto para a gente falar sobre milhões de outras coisas. Eu acho que sim. Nossa, foi forte o negócio, hein? Que história, meu Deus do céu. Muito legal. Eu acho que é importante esse programa ser que eu recebi uma mensagem de um rapaz que assiste a gente lá na Irlanda e ele fala assim, eu sinto vocês como a nossa família, eu estou muito sozinho aqui no exterior e aqui acontece isso, a gente conta histórias verdadeiras, histórias emocionantes e não tem ensaio nem pauta, você simplesmente chega aqui, senta, conversa. É um derramar, né? Um derramar mesmo de emoções de uma forma bem natural. Eu chorei sorrindo aqui, porque é tão bonito e intenso ao mesmo tempo, tudo que você estava contando, né, a sua verdade e tal, aquela coisa que me dá vontade de ter um ataque de riso e de choro ao mesmo tempo. É verdade. Foi muito incrível isso, não é? É assim que o gozo de Deus se manifesta, é muito choro e esse tomar de um riso que não tem nem qualificação, que eclode no coração. E eu estou muito feliz pelo acolhimento que eu recebi aqui de vocês, pelo amor que de vocês veio para mim, e eu agradeço mesmo de todo o coração. E espero que o pessoal que está vendo a gente em casa também tenha experimentado, experience, e que eles tenham experienced essa graça